Olá, povo de Deus, passando aqui mais uma vez para continuar compartilhando essa palavra que é uma bênção, tem sido uma bênção para mim, espero que seja uma bênção para você também, que fala sobre a obediência a Deus. O versículo base é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Falamos na primeira parte, nós falamos sobre o princípio da obediência, onde nós fomos lá no Éden e falamos sobre Adão e Eva. Na segunda parte falamos sobre obediência em meio à corrupção, a pessoa que tem que obedecer mediante aquelas pessoas que foram corrompidas, não creem num processo à mesma fé. E na terceira parte nós falamos sobre a obediência que exige sacrifício, quando Deus cobrou de Abraão que ele saísse da terra dele. E na quarta parte nós falamos sobre a obediência parcial, ela é desobediência, e nós comentamos sobre Saul. Você que não viu os vídeos anteriores, pode acessar aí meu canal, Jomilson Ferreira, e acompanhar, que tem sido uma bênção, é a palavra de Deus, não é minha, e veio para nos abençoar. Hoje nós vamos falar sobre a quinta parte, a qual dividi em 7, que fala sobre a obediência em meio à pressão. Obedecer já é difícil, agora imagine a pessoa obedecer mediante a pressão. E muitos de nós passamos por pressões, aquela pressão, e você não pode mudar de fé, você tem que permanecer na fé, crendo na sua palavra, na palavra onde você precisa crer na palavra de Deus, manter na fé. E lá em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, ele fala: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus. E hoje falaremos na parte 5 sobre a obediência em meio à pressão. Vamos lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Daniel, quando ele tentaram achar defeito, tentaram achar uma brecha, mas Daniel era reto diante de Deus, era um homem que orava 3 vezes ao dia, estava sempre presente, em comunhão com Deus. E aí, os invejosos, os sátrapas, lá do governo, por eles fazer parte ali do rei, o rei gostava muito dele, e os caras achavam que tinham que derrubar Daniel, E tentaram de tudo, vamos ver uma brecha. E a única coisa que puderam encontrar de Daniel e que poderiam e tentaram usar contra ele é que Daniel, por ser um homem de Deus, ter um compromisso temente a Deus, dependente de Deus, orava 3 vezes ao dia. Então eles foram até o rei e inventaram mentiras, foram lá convencer o rei a fazer um decreto.
e que nesse decreto ninguém podia adorar outro Deus, somente ao rei. E aí o rei foi lá, assinou o decreto. Por isso que, depois de você ler o capítulo todo, por isso que o versículo 10 ele já começa assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, quando o rei decretou que a partir daquele dia era proibido adorar qualquer outro Deus a não ser ao próprio rei, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Então, ali foi sob pressão. Vem afrontas. Aquilo ali foi uma afronta que veio para impedir Daniel de ter a comunhão com Deus. Olha só como é que o inimigo trabalha. Mas aqui no versículo 10 diz que Daniel permaneceu firme no seu propósito. Eu não sei, de repente, qual é aquilo que tem pressionado você a abandonar a sua fé. Porque Daniel aqui, ele poderia abandonar a fé. Ah, não posso mais adorar a Deus, o rei criou um decreto e quem adorar vai ter a sentença de morte. E aí? Adorar a Deus depois do decreto era proibido. Mas Daniel se manteve firme. E nessa caminhada que a gente tem falado sobre obediência a Deus, nós vimos várias dificuldades, várias barreiras que aquele que quer servir a Deus, como diz a palavra, né? Aquele que quer servir a Deus fielmente padecerá perseguição. E é aí que muitos desistem, é aí que muitos fracassam na fé. Não, irmão, você tem que estar firme na fé. Tem que estar firme, porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele vela para que a sua palavra se cumpra. E aquele que for fiel até o fim vai receber a promessa de Deus, né? E ele continuou. Você imaginou a pessoa ali no meio da pressão? Hoje, muitas coisas não podem acontecer no dia de hoje porque a lei não permite. Mas imagine que por causa de alguma situação religiosa, né, a gente tem visto aí cada situação de agressões por causa da religião daquela pessoa, né? É agredida, ela é provocada. E aí, o que fazer? É abandonar a fé ou permanecer fiel, confiando em Deus? Porque quando aquela pessoa que confia, aquele que crê, verá a glória de Deus. Então, como aconteceu com Daniel naquela época, acontece hoje. É inveja, é olho grande. E a pessoa que não tem temor a Deus, igual aquele juiz iníquo, que a Bíblia diz que ele não respeitava nem a Deus, nem os homens, né? E aquela viúva foi lá persistente, persistiu, até que o juiz bateu o martelo a favor dela. Então, da mesma forma, nós temos que obedecer, não importa a pressão que seja. Parece que falando assim é fácil, mas quem está vivendo a pressão sabe o desafio que é. A pressão de um diagnóstico médico, a pressão de uma causa na justiça,
de uma afronta, e a pessoa permanecer ali fiel. E ele permaneceu fiel, e você sabe qual foi o resultado dessa história, né? Depois, a única fraqueza do servo de Deus é buscar a Deus, que não é uma fraqueza, é força, é poder. Buscar a Deus é poder. Quem busca, quem ora, quem se entrega, quem se consagra, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas todo mundo quer ver Deus, todo mundo quer ir para o céu. A porta é estreita. A porta é estreita. Tem regras. Já pensou se qualquer um fosse para o céu? Aí Deus não seria justo, né? E Deus, ele é a justiça. Então, não tinha outra forma. Então, eles pegaram Daniel orando, que ele não parou, ele continuou orando, fazendo as suas orações 3 vezes ao dia, e falaram ao rei. Aí o rei, como tinha assinado o decreto, ele não podia voltar atrás. E aí o que aconteceu? Nós já sabemos, Daniel foi jogado na cova dos leões, e aí os inimigos, os falsos, os invejosos, aqueles que desejavam mal ao servo de Deus, o que aconteceu? Eles ficaram envergonhados. Porque quando viram e acenderam, né? Acenderam não, isso aí depois eu vou falar. E aí quando jogaram ele lá na cova dos leões, e depois quando abriram, eles acharam que iam encontrar pedaços de Daniel, que Daniel seria devorado. Mas Daniel saiu ileso, porque ele, depois que você lê, ele diz que veio um homem como o Filho de Deus, veio o próprio Deus e fechou a boca dos leões. Esse é o poder do Deus, o qual eu tenho falado da obediência a Ele. Um Deus que quer seu bem, que quer o nosso bem, um Deus que quer a nossa vitória, um Deus que quer que nós eternamente venhamos viver com Ele. Como diz a palavra, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus não é carrasco, como nós aprendemos, como eu aprendi desde criança. Deus vai te castigar, nada disso. Depois que eu comecei a conhecer a palavra, Deus é amor. Mas o problema de Deus ser amor é que Ele também é a justiça. E aí as pessoas, na hora da justiça, ela sente um baque, mas tem que ser justo, né? E aí também, lá em Daniel, no capítulo 3, agora o versículo 16 e 18, fala também sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, Ele nos livrará do fogo, do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles tinham a certeza que Deus ia livrar. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui também nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram afrontados. Viver a fé sobre pressão. E o rei colocou o decreto lá que toda vez que tocasse a trombeta, todos tinham que se ajoelhar diante da estátua lá de Nabucodonosor. E aí, o que eles disseram? Em meio à pressão, é como se fosse assim: se você não negar a sua fé, vocês serão jogados na fornalha de fogo e ela será aumentada 7 vezes mais. Olha aí, está na fé. Manter a fé na hora da pressão. E se não, fique sabendo, ó rei,
que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nossa! Já imaginou? Na hora da pressão, você manter a fé a todo custo. E também nós já sabemos o que aconteceu no final. Na hora que eles foram jogados, porque eles não se dobraram. Mas tem gente se dobrando na hora da pressão, se dobrando a uma enfermidade, se dobrando num problema que vem destruir o casamento, se rendendo. O que o rei queria é que ele se dobrasse, se ajoelhasse diante da estátua. Então, eles se manteram firmes. Olha, se Deus quiser, nos livra. Mas se Ele nos quiser, Ele não vai nos livrar. Se Ele quiser, nos livra. Mas se não quiser, não vai nos livrar. Mas nós temos a certeza que Ele vai nos livrar da tua mão, ó rei. Olha só. Imagine um rei receber diante do povo como se fosse uma afronta. Mas a palavra de Deus diz que o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, não terei prazer nele. Olha só. Então você tem que se manter na fé. E nós já sabemos a história. Eles não se dobraram diante da pressão, se manteram firme. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, e é nessa hora que nós temos que se manter firme, na hora do diagnóstico médico, na hora do problema financeiro, na hora do problema jurídico, na hora do problema familiar. Se manter firme é crer na palavra, porque há poder na palavra. Se você ainda não experimentou, você tem que experimentar o poder que há nessa palavra. Poder de restauração, libertação, poder que salva a nossa vida. E muitos querem ser salvos. Então começa a entender, buscar a palavra de Deus para poder obedecer. E aí eles foram jogados na fornalha e no meio daquele fogo ardente, que eram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas tinha um quarto homem. É muito forte. E é nessa hora que o quarto homem está com você no meio diante desse diagnóstico médico, diante desse problema familiar, conjugal, diante desse problema profissional, financeiro. Você tem que crer. Daniel e seus amigos não negociaram a sua fé. Não negocie a sua fé. Um dia nós vamos ter que partir. Seja hoje ou amanhã, no tempo de Deus, é o tempo que Deus prepara. É Ele que tem o domínio de todas as coisas, de toda a situação. Mas nós temos que partir prontos para morar na eternidade com Deus. Então, não negocie a sua fé. Crê em Deus. Crê naquele que deu seu unigênito Filho na cruz para morrer em nosso lugar, criando esse plano da salvação. Deus não quer que ninguém se perca, nem o pior ser humano dessa terra. Deus não quer que se perca, quer que ele seja salvo, mas não depende só de Deus. Obediência verdadeira resiste à pressão externa. Quando você crê de verdade, você obedece, não importa a pressão. Eu entendo que quanto mais a pressão vier te apertar, te espremer, mais azeite vai sair. Oh, aleluias! É assim que eu creio. Fidelidade a Deus acima de qualquer sistema. Deus está acima de tudo, de todos. E é assim que eu creio. E para finalizar, como eu tenho feito em todas as lições, em toda parte, nessa quinta parte também, eu quero deixar um exemplo, né?
a pressão no trabalho para agir de forma antiética. Aí eu dou o exemplo de uma pessoa que está desempregada há muito tempo, muitos anos desempregada, e aí abre-se uma porta de emprego para essa pessoa, e ela glorifica a Deus, e se ela for cristã, ela vai chegar na igreja, ela vai dar testemunhos, olha, Deus abriu uma porta, comecei a trabalhar, e aí, do nada, começa a pressão. Coisa simples. Muita gente já deve ter passado por isso. E o exemplo que eu posso dar é a pessoa que começou a trabalhar, muitos anos desempregada. Aí está lá trabalhando naquele escritório lá, atendente, e daqui a pouquinho o patrão, que não, de repente não processa a mesma fé, ele diz para a pessoa e fala assim: ô fulano, ô cicrano, se o fulano ligar ou se o fulano vier aqui, diz que eu não estou. Olha a pressão aí. E aí, qual seria a sua atitude? Ah, sim senhor, ah, sim senhora. Ou fazer como Daniel, persistir na fé, fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobrar e chegar para o patrão, por mais que o emprego é novo, você está precisando muito, mas chegar e falar a verdade. Ó, só me desculpe, mas eu não sou de mentira, não gosto de mentira. Eu sirvo um Deus que odeia mentira. Eu não vou mentir, não. Por favor, pede outra pessoa para atender, para falar, mas só fica à vontade. Mas eu não vou fazer isso. É obediência em meio à pressão. E muita gente está se perdendo por causa disso. Deixa de agradar a Deus, deixa de crer, manter a sua fé e cai numa armadilha dessa. Então, irmãos, meu amigo, minha amiga, que você obedeça, não importa qual a pressão surja sobre a sua vida. Não importa qual a pressão vier, te pressionar para você negar o nome de Jesus. Não faça isso, não. Creia que o quarto homem da fornalha vai estar do seu lado. Creia que o homem que amarrou a boca dos leões vai estar contigo nessa empreitada, nesse desafio. Creia nessa palavra. E que Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, na próxima semana, falar, no próximo vídeo, falar sobre a parte 6. Vamos para a parte 6. São 7 partes. Vamos falar sobre Jesus, o maior exemplo de obediência. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra abençoe você e sua casa e gere o temor no teu coração em obedecer a Deus, em nome de Jesus.